Salve galera, como é que vocês estão por aí, do outro lado da câmera? Por aqui eu estou excelente, muito bem por sinal, e eu venho para poder passar um esclarecimento matador, um esclarecimento muito bom sobre direito autoral. Essa é a nossa especialidade, uma especialidade, diga-se de passagem, muito boa, por conta de que o direito autoral é uma área que ela vem para poder de fato abraçar o autor, proteger o autor na cara dura, não tem ali meia conversa, é tudo do autor e nada do resto do mundo. Então, se a lei, que é o instrumento de maior poder que a gente tem na sociedade, está falando, está entregando esse poder aos autores, quem somos nós de não entrarmos nesse tanque de guerra, de não colocarmos essa armadura e fazer o que tem que ser feito, né, pessoal? Então, hoje eu vim aqui para poder passar um esclarecimento que é quem tem direito autoral. No fim das contas, quais são os profissionais, quais são as classes agraciadas pelo poder do direito autoral na hora de trabalhar, na hora de ter o seu trabalho reconhecido, as suas criações? Olha, eu vou exemplificar, porque a lei de direito autoral ela é tão benéfica ao autor que ela não delimita. Olha, se você está nesse quadrante, você tem direito autoral. Se você não tiver, você não tem. Ela deixa muito aberto. Ou seja, ela define como obras autorais as criações do espírito, que essas criações do espírito, elas estão anexadas, elas estão incorporadas em algum tipo de suporte. Ou seja, eu quero criar um livro, eu coloco efetivamente ele em um livro físico ou digital. Isso não importa, isso é o de menos. O importante é a minha vontade, esse meu espírito inventivo, ele sair do mundo das ideias e tomar forma em uma obra. Esse é o conceito básico do direito autoral. E para existir a proteção do direito autoral, essa sua criação, ela tem que ter o mínimo de originalidade e de criatividade, porque também não adianta nada você querer ter direito autoral de algo que já foi criado ou de algo que não tem originalidade. Por exemplo, eu pego uma folha branca e começo a desenhar diversos quadrados. Não existe direito autoral nisso, porque não tem originalidade, não tem criatividade, a não ser que você transforme esse quadrado em uma imagem maior que apresente ali um rosto ou algo desse tipo. A gente conhece gente que faz esse tipo de coisa. Nesse caso, o direito autoral está te resguardando. Mas se for algo que não tenha originalidade, que não tenha criatividade, já fica um pouco mais difícil de se falar em direito autoral. No entanto, essa originalidade, essa criatividade não precisa ser aquele coelho que você tira da cartola, você está, aquela frase, né, que a gente sempre escuta, precisa inventar a roda. De forma alguma, é uma originalidade e criatividade apta a distinguir a sua criação das demais outras. Por exemplo, uma linha que a gente está trabalhando muito, né, que são os copywriters, os infoprodutores. Se eu vou criar um curso sobre emagrecimento, tem 1 milhão de cursos nessa área. Mas se eu criar um com a minha pegada, com a minha visão, com o meu método, isso já me retira da grande massa, do povão ali que está fazendo a mesma coisa. Então, eu vou ter direito autoral disso, tá certo? E outra coisa, quais são as obras protegidas por direito autoral? A lei, reafirmando, ela é muito protetiva. Gente, eu vou até sentar. É uma proteção que, eu vou te falar, chega a ser quase injusta. É quase uma vantagem injusta sobre qualquer um quem tem a lei de direito autoral do seu lado. Existe, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que como advogado eu também uso bastante. Ela já é uma lei muito protetiva, mas ela não chega nem aos pés da lei do direito autoral. Para vocês terem ideia, a lei de direito autoral tem ferramentas que entregam ao autor a possibilidade de, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito, né, que a gente vai bater muito nessa tecla ainda, pessoas que vendem o curso alheio, o curso de alguns infoprodutores por R$ 10 no Mercado Livre, no LX e assim por diante. A lei da autorização de apreender, de destruir, de quebrar os computadores que são utilizados para essa finalidade. Olha que coisa forte. Fora um monte de coisa. É o que eu falo. Quando a pessoa viola direito autoral, quando ela está trabalhando com direito autoral, ela tem que ter uma noção cirúrgica de tudo que vai acontecer. Porque um simples deslize, ela pode estar colocando o negócio dela em chamas, em riscos. E eu, como advogado, eu falo mesmo. Esses dias, essa semana ainda, não acabou não, viu? Apareceu, né, para eu poder dar o auxílio, moça que é social media, e ela utilizou uma foto em um post
uma foto em um post. Só que ela não conhecia tão profundamente de direito autoral, porque isso é normal. A foto está na internet, a gente tem aquela falsa sensação de que é de todo mundo, está em domínio público, é permitido. Não foi por mal, de forma nenhuma. E o fotógrafo dono da foto, né, os fotógrafos, tem alguns que são bem assessorados por advogados, mandou um e-mail notificando, falando, olha, a licença que você utilizou, como você não pagou, é R$4.000. Você vai querer? Aí a gente fez um e-mail para responder com diversas fundamentações e eu já sabia que ele ia responder assim. O advogado simplesmente respondeu, olha, essa contraproposta que vocês fizeram para a gente não nos interessa. Tchau, vai embora. Ele vai embora para quê? Para mover um processo. E vou te falar, R$4.000 estava barato, por conta de que se ele for na justiça, ele vai conseguir os R$4.000 mais R$5.000 em média, que é a indenização por dano moral, que é outra faceta gigantesca do direito autoral que vocês devem dominar. Então é uma área que é mexer com pólvora, é mexer com bomba. Se você estiver lidando com copywriter, se você estiver lidando com infoprodutor, se você estiver lidando com design, se você estiver lidando com criadores de landing page e não souber o direito desse pessoal e esmagar esse direito, desconsiderar esse direito por maldade ou por inocência, vocês vão ter um problema tão grande. Primeiramente, se você viola um direito autoral, você vai abrir uma janela de 3 anos para você tomar um processo. Imagina você ficar sinalizado ali em cima da sua cabeça 3 anos de sua vida por conta de um processo de violação de direito autoral. É pesado, pessoal, mas vamos recapitular o que eu tinha que falar aqui. Quais são as obras protegidas? Vou dar um exemplo. Traduções são protegidas, inclusive teve um copywriter que me fez esse questionamento, eu expliquei bem para ele que traduções são protegidas, aulas são protegidas, projetos arquitetônicos são protegidos. Uma coisa que eu vou falar que vocês não vão nem acreditar, passo de dança é protegido. Olha só, passo de dança. Imagina se você fizer um certo movimento, você tem que pagar direito autoral pelo criador da dança, né? Olha para você ver como essa lei é muito louca, muito absurda mesmo, né? Mas eu não vou reclamar porque eu trabalho com direito autoral, então eu vou gostar até demais. Sendo bem verdadeiro, né? Fotografias têm direito autoral, música tem direito autoral, softwares têm direito autoral, mas aí já é outra legislação que toma conta dessa parte. Post no Instagram tem direito autoral, a gente vê muitos infoprodutores reclamando, né? Ah, eu criei tal post e já veio 10 pessoas me copiarem e tudo mais. A depender da forma como essa cópia, você pode ser indenizado por isso. Sabia não? Então, tá sabendo. Vamos ver quem mais que tem direito autoral que está por aí solto. Textos têm direito autoral, poesias têm direito autoral, enfim. Tudo aquilo que nasce do espírito inventivo de uma pessoa e é colocado em um suporte, independente do que seja, existe direito autoral, independente do que seja, porque a lei ela não tratou de enclausurar, de fechar, de delimitar o que é e o que não é. Ela coloca exemplos, ela coloca, são obras autorais, as criações do espírito que estão anexadas em algum tipo de suporte, tais como, aí ela vai exemplificando, ou seja, se é uma criação do espírito e está acoplada, está plasmada em algum tipo de suporte, é uma obra autoral. Ponto final, tá certo? O que acontece, e que como advogado eu aconselho vocês, o processo criativo, o processo inventivo de vocês tem que ser muito mais consciente do que acontece. Como às vezes você vai escrever uma carta de vendas, às vezes você vai fazer um vídeo, uma videoaula de forma automatizada, você não documenta o seu passo a passo, você não documenta o seu processo criativo, aquela transpiração que você tem antes de colocar o seu vídeo no ar, antes de rodar sua campanha de vendas. E tudo isso sendo documentado vai demonstrar que você estava fazendo de forma consciente, sabendo que queria atingir o fim de criar uma obra com direito autoral, uma obra protegida por direito autoral. E se você faz isso com muito mais consciência, para poder defender a sua obra, para você poder resguardar ela ali para você, é muito mais fácil. Tá certo? Basicamente o que eu tinha para falar hoje era isso. A gente volta com as dicas que a gente tá pegando em um ritmo bom de postagem. É um tema muitíssimo interessante, mas muito complexo. Vou falar uma coisa. Eu desafio vocês aí a sair no centro da cidade de vocês e procure escritórios de advocacia. Você vai ver várias plaquinhas assim na porta, civil, criminal, trabalhista. Se você encontrar um que tenha escrito lá direito autoral, você pode vir atrás de mim que eu vou te dar uma consultoria online de
um mês. Nós vamos formatar o seu negócio inteiro. Você manda para minha foto do lado assim da placa para ver se tem. Porque não existe advogado nessa área. Uma pena que é uma área maravilhosa, mas primeiro não existe na faculdade. Então aí já dificulta. Você tem que ser um pouco autodidata para aprender, né? Tamo junto. Até o fim.